E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do De Papo, seu podcast semanal. E hoje nós estamos aqui na Fortaleza de São José, bem no centro, no coração de Macapá, às margens do Rio Amazonas. É onde acontece todos os anos uma peça chamada Uma Cruz para Jesus. E essa peça tem como diretor professor de teatro, teatrólogo, Amadeu, que resolveu bater um papo com a gente. A gente está aproveitando que estamos no mês de abril, que é o mês da ceia, né, da Semana Santa, né, professor? E falar um pouco dessa história, falar da história do nosso grande mestre, Jesus. Como a gente poderia passar por isso sem falar dessa que é a peça mais antiga que está em cartaz, né? Mais antiga. Aqui no Amapá, que é Uma Cruz para Jesus. Professor Amadeu, muito obrigado por aceitar o convite. Poxa, eu que agradeço, fico muito feliz de a gente poder estar aqui nessa arena, que a gente passou tanto tempo aqui trazendo esse espetáculo, né? E a gente comemora mais um ano de vida, 46 anos, né? E aqui conversar sobre ela é uma grande satisfação. Sim, professor, fala um pouco pra gente, como foi que surgiu a ideia da peça, né? Só ajeitar seu microfone aqui. Deixa rolar. Como foi que surgiu a ideia da peça? Pois é. E há quanto tempo que ela está em cartaz? No final dos anos 70, em 79, eu participava de um grupo de jovens aqui no centro, que era do São José, a igreja de São José. Grupo de jovens São José. Eu trabalhava na extinta pernambucana, né? Lá do centro. Lá do centro. E aí, passava ali pelo lado da igreja e via os jovens se reunindo, sabe? Aí recebi um convite, quer participar, sabe? Eu já fazia um teatrinho bem simples lá no trem. Morava lá ao lado da igreja Nossa Senhora da Conceição, né? E aí o Padre Dante lá, né? Tinha um grupo de jovens lá e a gente já fazia um teatrozinho lá experimental. Me convidaram, né, aqui, e aí eu entrei no grupo. Nesse momento, né, era o período, já se aproximava a Semana Santa, né? E eu fiquei, né, animado. Convidei logo o pessoal, vamos fazer uma peça sobre a Paixão de Cristo, né? E o grupo animado também, né, resolvemos fazer. Era um grupo pequeno, sabe, de 20 e poucas pessoas, sabe? E aí eu peguei e montei uma apresentação de 25 minutos. E a gente convidou, naquela noite do dia 13 de abril de 1979. Naquela noite a gente apresentou ali na quadra do Pensionato São José, que hoje é o shopping, né? Shopping Vila. Sim, a Vila Nova lá. E era um espaço grande ali, tinha uma quadra, e a gente apresentou lá. E a primeira plateia foi exatamente os que participavam da comunidade daquela época da igreja, né? Então era o pessoal que vinha na liturgia. E o pessoal foi para lá, foi um bom número, sabe? O povo ficou super empolgado e eu também, né? Com a primeira experiência, sabe? Nunca imaginei que fosse passar dali. No ano seguinte eu já tinha, sabe, um olho já aqui também, já vislumbrando coisas, né? E aí o que aconteceu? Eu passei lá e falei pro padre, né? Padre Paulo Lepre, lembro dele. Ele que era o pároco lá, né? E eu falei para ele que eu queria fazer, mas eu queria inserir umas coisas, uma dancinha e tal. Mas naquela época, né, não podia, sabe? Final dos anos 70, sabe? 79. E aí ele falou, não, isso aí não fica legal e tal. Eu digo, tudo bem. E aí eu vi que olhava muito a Fortaleza, já tinha vindo, que eu estudava no Colégio Amapaense, fazer visita aqui, né? E aquilo me lembrava algumas coisas assim, que eu podia aproveitar dentro da estrutura E eu pedi naquela época espaço e fiz dentro, no ano de 1980, fiz dentro da Fortaleza. A segunda apresentação foi. Mas ali eu já estava pensando na frente, né? Queria trazer aqui para fora, mas aqui fora, sabe? Era muito difícil, sabe? Tem fotografia, sabe, que era muita lama aqui, né? Descendo ali, tinha uma serraria, né? E a gente ia buscar lá, né? Serragem, né? Carrinho de mão.
subia por ali, sabe? Enchia para jogar aqui. Ficava bonito, sabe? Mas quando você pisava, afundava. Isso era bonito. Mas era muito bacana, sabe? E aí eu fiz o ano de 1981 aqui, a primeira vez aqui fora, 1981. E a partir daí, a gente voltou nos anos seguintes, na época, construíram, sabe, esse anfiteatro aqui. Esse anfiteatro, ele foi inspirado na peça. Na peça. Porque a gente fazia aqui para então, acomodar a peça. Justo. Então, esse palco aqui do anfiteatro foi criado para ser o teatro, né? Hoje não comporta mais, né? Porque o público domina, toma conta de tudo isso aqui. Então eu tive que avançar para lá e começar a fazer as montagens dos palcos lá no fundo, né? Isso é uma paense mesmo? De coração, né? Eu vim para cá com 2 anos, eu nasci no Pará, né? Aqui, Breves, Pará. Breves. Eu vim para cá com 2 anos e fiquei, sabe? Então me considero... Sua mãe, seus pais? Tudo de lá, Meu pai era de Breves, minha mãe era do Afuá. E aí se uniram aí, todo mundo do interior, né? Eu fui o único que nasci na cidade de Breves, né? Meus irmãos todos, que nós éramos 6, foi todo nascido, sabe, com parteira, sabe, no interior, né? E olha, pessoal, você está vendo aí, enquanto a gente está batendo papo aqui, está rolando a peça, o ensaio, né? Aqui atrás. Professor, você estava falando que já tinha uma visão para dar uma diferenciada em um quadro e o outro, né? Sim. De onde é que vem essa inspiração sua? Pois é, na verdade eu faço teatro hoje, é uma paixão minha fazer teatro, sabe? Mas minha escola foi o cinema, né? Quando fala dessa época, né? Quando eu vim de Breves, eu tinha 2 anos, sabe? E eu me lembro, sabe? O pessoal muitas vezes fica em dúvida, mas como com 2 anos? Mas eu lembro, sabe? Que em Breves meu pai levava eu para ver filme. É mesmo? Filme em preto e branco lá, ele daquele que botava no colo assim, né? Sim. E me levava para o cinema, sabe? E eu lembro disso aí, sabe? Não sei como, né? Mas eu vim para cá com 2 anos, isso é verdade. Me lembro quando nós saltamos aqui, sabe? O Jeep que levou a gente para cá, lembro tudo. E aí quando chegou aqui, sabe? Fui amadurecendo, a gente morou um tempo em Santana, veio para cá. Então a gente foi morar ali na Cônego Domingos Maltês, ali praticamente de canto, sabe? Com a Jovino. E ali tinha o cinema, o Cine Paroquial. Quem é dessa época lembra, né? Então, esse aí era o cinema dos padres, né? E ele pegava, sabe? E fazia as apresentações na tarde, sábado e domingo. E aí o papai, todo final de semana, ele dava um dinheirinho, né? Era só atravessar e ia para lá assistir filmes, sabe? Era direto assim, sabe? Então, eu cheguei uma época, sabe? Que pensei muito, sabe? Em fazer o que acontecia na tela, né? Que naquela época, inexperiente, não tinha nenhuma, sabe? Mas essa foi a ideia, sabe? De trazer o que estava na tela. Hoje se entende, né? Que eu tenho o teatro, né? Além do teatro, sabe? Que acontece numa caixa cênica, né? Que é o teatro em palco italiano, né? Nós temos o teatro de arena, que é esse aqui. É o teatro de arena. Teatro de arena, sabe? E fora esse, tem o cinema e tem a televisão, cada um com a sua metodologia, né? Na época eu não sabia, né? E achava que era fácil trazer, sabe? E não era nada fácil, sabe? Aí depois a curiosidade foi aumentando, sabe? Quando eu comecei aqui, sabe? Eu não tinha nenhuma experiência de teatro, entendeu? Foi no decorrer desse período que eu fui buscar, que eu fui estudar, viajei, né? E aí fui buscar o conhecimento propriamente, sabe? De entender, né? Hoje, o texto da cruz, sabe? Hoje ela é escrita por mim. Essa trilha sonora, sabe? É minha. Fui eu que escrevi. A música? A música. Melodia. Música. Ó. E toda a trilha sonora, sabe? Cantada é minha autoria, né? É autoria, né? Letra e música. Tem novidade esse ano? Muita novidade, muita novidade. Esse texto foi escrito para o ano passado, né? Esse texto é novo. Só que no ano passado ele não foi possível fazer na íntegra, porque eu realmente, sabe, me atrasei, sabe, na confecção do texto, né? Era para eu ter feito bem mais antes, mas eu concluí bem tarde. E depois, essas gravações todas feitas no nosso estúdio, sabe? Eu faço tudo, eu gravo, eu edito, entende? Eu tenho uma ilha de edição exatamente programada para isso.
Então toda a produção é feita conosco, né? Então, não foi possível fazer o ano passado na íntegra. O que foi que aconteceu? Esse ano eu digo assim, eu vou trazer o texto, agora bem mais encorpado, né? E aí ele leva o subtítulo, já faz alguns anos, né, que eu criei um subtítulo para a cruz, para citar algum momento, né? Eu comecei lá atrás com Uma Cruz para Jesus, o ritual cantado. Foi na época que eu incluí, sabe, canções dentro, que não eram canções minhas, é um musical, né? E aí depois eu coloquei outra, um grande sinal no céu, Uma Cruz para Jesus. Aí depois Uma Cruz para Jesus, né, o Verbo se fez carne. E esse ano é Uma Cruz para Jesus, um ato da criação. É aquilo que você viu lá em cima, né? Uhum. É assim o prólogo. Uma coreografia feita, sabe, sob medida, vários meses ensaiando. Da história toda. Da história toda, trabalhada só... Tá colocando a criação desde da Páscoa. Dentro do início, né? Bacana. Então, tá assim um momento, sabe, que vai ser, sabe, muito emocionante, porque estamos investindo nele, sabe, pirotecnia, sabe, efeitos especiais para esse momento. Então eu acredito. O que é para ti, Amadeu, tá ensinando, dirigindo, sendo um dos mentores dessa ideia? O que tu sente poder estar à frente de um trabalho desse, levando o nome, né, de Jesus, né? De uma forma ou de outra você é um evangelista, né? Pois é. Você está colocando aqui, tipo uma pregação falando... O pessoal, eu fico feliz, sabe, porque eu deixei em aberto, sabe, o trabalho da cruz, né? A cruz, sabe, eu comecei, como eu te falei, lá no início, sabe, em uma igreja, né? Quando eu saí para me trazer também a minha arte, né? Trazer o teatro. Então, como eu falo da vida de Cristo, sabe, automaticamente, como você falou, sabe, é uma coisa que pode, com certeza, sabe, ter o reflexo da evangelização, com certeza. Então, o que é que eu penso em fazer nesse momento? Deixar completamente em aberto, sabe, o pensamento, sabe. Tem muita gente que vem da evangélica, tem muita que vem da católica, tem muita gente que vem da Umbanda, tem muita do Candomblé, todos são acolhidos, sabe, porque a nossa linguagem é universal, sabe, ela fala de Cristo, né? Então, ninguém tem, sabe, restrição a nada, sabe? O pessoal é feito ao público para todas as idades, sabe? Para todos os credos, sabe? Então a cruz, sinto feliz por isso aí, porque o público que vem ver, sabe, ele não é daquele ou daquele lado, sabe? Ele vem porque quer ver um grande espetáculo falando do mestre, sabe? Como você falou. E muita gente entende, sabe, como um evangelho. Vou te contar uma situação que tu acha interessante, que vai sair no meu livro, Retalhos, né? Escrevendo um livro. Escrevendo um livro sobre os momentos. Então, para te ver como algum interpreta. Acontecia que nessa época da serragem, né? É nessa época. O povo veio assistir, né? Então a gente fazia um lago, né? Botava 2 carradas de areia, fazia aquele buraco e colocava um plástico e enchia de água, né? E ali era o batismo, né? Era muita água ali que o bombeiro vinha, sabe? Era o bombeiro que enchia, era. Mobilizava e enchia. Sabe? E aí, no final, né? Um amigo meu ficou olhando, né? E viu, né? A senhora lá, né? Olha, a morte das crianças, sabe? Essa cena... A morte das crianças. Essa cena é belíssima. E aí, então, a senhora olhou de lá no final, né? E ela mandava o menino, né? E ele foi curioso, né? Foi mais pra perto lá. Ela tava com um vidrinho, né? Que era pro menino ir lá e pegar a água do batismo de Jesus, né? E aí até que o menino foi lá, sabe? Encheu, sabe? E ela levou aquele vidrinho, sabe? E guardou, sabe? E aquilo ali foi algo tão emocionante, sabe? Porque tu imagina só, sabe? Ela acreditou naquele momento, sabe? E se ela levasse aquilo ali, ela ia, sabe? Ter uma água, milagre daquilo ali, sabe? Isso. Então o livro vem cheio desses episódios, né, que aconteceram durante a cruz. É um negócio muito... Olha, uma nova música minha. Está escrevendo um livro.
Retalhos da Cruz. Retalhos da Cruz. Isso. Que conta justamente Esses episódios, né? Não é propriamente, sabe, um conto da cruz, sabe? São é tipo uma crônica dos ensaios. Dos ensaios, acontecimentos ali, por aí. Isso é. Ah, show, Amadeu. E aí, vai lançar quando? Eu não sei porque deveria ter lançado, né? A gente é muito. Já agora. Me conta, quantas pessoas no elenco, Amadeu? 110. Caraca! E eu ainda tenho a coordenação. Nossa coordenação são 14 pessoas, né? E os núcleos que trabalham isso aqui. É muita gente. 124 pessoas 124 envolvidas diretamente, sabe? E fora as pessoas que vêm, sabe, para auxiliar. Entendi. Movimenta muita gente. E todo ano é um rosto diferente, ou é o mesmo pessoal? Tem essa rotatividade? Tipo assim, durante esse período, né, eu pude registrar que de cada ano vem metade. Metade voa, né? Então, aí completa, né? Aí no ano seguinte vem metade, sabe? Aí assim sucessivamente, sabe? Tem uma galera caminhando contigo aí já há um bom tempo. Há muitos anos, há mais de 30 anos, eu tenho pessoas que estão vivendo aqui há mais de 30 anos. Mas também tenho muitas pessoas jovens e outros, sabe, que não tão jovens, mas que entraram agora, sabe? Como eu posso citar ali, sabe? O doutor Bernardo, né? Que veio e se apaixonou, né? E faz o profeta ali com uma característica, sabe, impecável. Bem caracterizado. Nossa! Quando é que vai estrear? Quando é que é o primeiro dia? São 2 dias, né? 2 dias, 17 e 18, semana que vem. 17 e 18. Isso. Isso é que horas aqui? Vamos começar às 20 horas, né? Mas as atividades aqui começam cedo do dia, né? Porque preparando cenário, sabe? Organizando figurino, sabe? Às 18 horas, sabe? O pessoal começa a concentração, né? Às 18 horas, sabe? Para estar às 20 horas. Não pode. Então é isso, foi um papo aqui com o Amadeu, daqui a pouco volta o Jesus, o ator que faz o Jesus, Daniel. Vamos conversar com ele também. Obrigado, senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado. É um prazer imenso. Valeu. Abraço para essa equipe maravilhosa. Tem um pessoal aqui atrás, ó. Uma galera grande aqui. Depois eu mostro para vocês. Olha aí, pessoal, vamos falar agora aqui com o Daniel Modesto. Ele que é ator e faz o personagem de Jesus Cristo. Qual é a edição que você está participando aí? Esse é o 46º ano, né? São 5 anos que eu estou participando aqui já. Como Jesus? Como Jesus, somente como Jesus. Como é que foi essa ideia aí? Como foi que surgiu a ideia de vir aqui, se habilitar? Como é que foi? Ó, aconteceu assim, né? Eu vim por intermédio de uma amiga, que é a Renata Nunes, né? E ela falou, ó, Daniel, o professor Amadeu tá atrás de um novo ator para o personagem de Jesus, né? Interpretar Jesus Cristo, que o antigo ator que faria não fará mais, vai se aposentar. Ele fez 20 e tantos anos e agora estão precisando de outro. Vamos lá conhecer? Eu falei, ó, não sou do teatro. Ele falou, não, mas ele disse que ensina, que isso não é problema, é só ir que aprende. Eu vi e tô aqui até agora. Como é para ti estar fazendo esse personagem tão icônico, né, da nossa história, Daniel? Olha, para mim é muita responsabilidade, né, porque a gente leva um pouco aqui da história do maior líder, né, que o mundo já viu, que é Jesus Cristo, quem nos ensinou, né, de fato, que é o amor, a bondade, a compaixão, enfim, eu busco sempre me entregar ao máximo para que possa fielmente representar um pouco da história dele com muita responsabilidade. O que é que tu sente aí quando tu tá ali na cruz ou tá pegando chicotada? Assim, a gente tem que segurar a emoção, né? Segurar a emoção, eu não posso deixar as minhas emoções transparecerem porque eu estou interpretando o personagem, mas eu internamente me emociono todas as vezes. Bacana. Pessoal, então para você que chegou até aqui, lembre-se de curtir esse canal, se inscrever, né? Curtir esse vídeo e compartilhar para mais pessoas. Daniel, muito obrigado. Boa sorte, porque quem não sabe, Daniel é meu sobrinho, viu? Herdou do tio, tá na veia artística. Isso mesmo. Valeu, Daniel. Boa sorte aí, valeu. Obrigado por ajudares. Mesmo que sob coação, teu ato não passará despercebido. Sinto-me indignado por ser forçado a fazer isso. Compreendo tua revolta, Sireneu. As ações dos homens nem sempre refletem a vontade de Deus.